Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao nosso curso de raciocínio lógico, com foco na Fundação Carlos Chagas, na FCC, uma das maiores bancas para concurso público desse país. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH. Nós estamos iniciando agora o nosso curso aqui no ProAluno, na aula de número 1. Está aqui assim, aula de número 1. Antes de qualquer coisa, deixa eu dar logo um recadinho do coração para todos vocês. Para aqueles que ainda não viram, na página inicial do nosso curso, lá está uma aula zero. Essa aula zero é importante porque lá, primeiramente, logicamente, gratuitamente, para quem tivesse interessado no curso, poder dar assistir a este vídeo, onde eu comento um pouquinho como é que vai ser esse nosso curso, tá certo? Como é que a gente vai andar durante esse nosso curso. Então, se você não viu esse vídeo, mesmo já estando aqui no curso, dá um stop in the name of love nessa aula. Vai lá, dá uma olhada nesse vídeo inicial, nessa aula zero, porque é legal, porque lá a gente dá mais ou menos todo o andamento de como vai ser esse nosso curso, certo? Vai lá, dá uma olhada, inclusive comento algumas questões dos módulos que a gente vai trabalhar, do material que vocês devem receber, o material inicial, digamos, o material bruto, está lá comentado a esse respeito, e esse primeiro módulo que a gente vai estar começando agora, tá? Então, se você não assistiu ainda, dá um stop in the name of love aí nesse vídeo, vai lá, dá uma olhada nessa aula zero que está à disposição na página principal do nosso curso lá no ProAluno, que a gente comenta um pouquinho a esse respeito. Perfeito? Bom, imaginando que vocês fizeram isso, a gente começa agora a nossa aula de número 1, falando também neste módulo 1, para vocês, que é o módulo de questões lógicas. Você viu lá o nosso vídeo inicial, nós já comentamos. Questões lógicas são aquelas questões que não necessariamente necessitam de uma fundamentação teórica, muito mais questões práticas, questões de dedução lógica, que a gente precisa, através de exercícios, logicamente, mostrar a melhor saída para esse tipo de questão. Então, o que foi que eu fiz lá? Tá esse módulo todo separado para vocês, dessas provas que a gente comentou, e a gente vai começar falando um pouquinho. Começar falando, antes de qualquer questão, vamos falar um pouquinho do assunto que nós iremos falar, que é a parte das sequências lógicas, ou como está no nosso conteúdo programático, o raciocínio sequencial. Falando um pouquinho da parte do raciocínio sequencial, deixa eu pegar aqui a minha canetinha aqui para a gente... Raciocínio sequencial ou sequências lógicas. Tá? Então, qual é a ideia do nosso raciocínio sequencial? Bom, o próprio nome já nos diz, é uma questão de sequências, que a gente precisa trabalhar. E a grande situação, e é importante que a gente tenha essa primeira ideia logo do nosso conteúdo, porque é um assunto muito cobrado, você pode até ver pelas questões que estão no nosso módulo, né? Várias questões falando desse mesmo assunto do raciocínio sequencial. Então, nós temos uma determinada sequência que é apontada a um padrão, é apontado uma lei, uma regra de formação. Ou seja, o SERMAL, né, o aplicador, né, da nossa prova lá, ele cria uma sequência qualquer, tá certo? Essa sequência, inclusive, ela pode ter números, ela pode ter letras, ela pode ter símbolos e figuras, ela pode ter palavras, são todas formas que ele pode estar montando essa determinada sequência, certo? E a partir desse tipo de sequência, ele cria uma regra, uma lei de formação. Por exemplo, o cara, e aqui inicialmente bem básico, ele criou uma determinada sequência, 2, 3, 5, 8, x, 21. Ele pergunta o valor desse x. Ele criou uma determinada sequência, uma determinada lei, regra de formação, e a gente vai ter que o quê? Através de deduções lógicas, seja por cálculos matemáticos, seja outra forma de interpretação lógica que a gente precisa fazer, nós vamos tentar encontrar esse número. E aí, rapidamente, só como treino,
que é que a gente precisa saber com relação a essa nossa sequência inicial que a gente colocou? Ora, a partir do terceiro número é a soma dos dois números anteriores. Veja que o 2 é 1 mais 1, 2. O 3 aqui é a soma dos dois anteriores e assim sucessivamente. Então, o meu x vai ser a soma dos dois números anteriores. X é igual a 5 mais 8 é igual a 13. Ah, PH, o FCC não coloca coisa tão simples assim, não. Calma. Então, primeiro, montando a nossa ideia lógica, né? Essa questão. Mas esse próprio exemplo já foi questão de prova, tudo bem que não foi FCC, mas serve como base para o nosso entendimento lógico. Ou seja, eu preciso, né, criar, aliás, eu preciso, o ser mal cria e eu preciso desvendar essa criação dele, que é o que nós chamamos de lei ou regra de formação. O que é que nós vamos fazer agora então? Vamos dar uma olhada lá no nosso material, vamos verificar as questões que envolvem e dentro dessas questões a gente vai abrindo mais um pouco o leque dessa situação, né, desse assunto, raciocínio sequencial. Beleza? Vamos começar então, deixa eu voltar aqui para cá, deixa eu abrir aqui, tá aí o nosso material, nós já comentamos inclusive a esse respeito, né? Já falamos desse conteúdo programático lá na nossa aula 0, exatamente o copiar-colar lá do nosso conteúdo programático, né, da gente lá do nosso curso, e aí a gente vai falar um pouquinho, começar um pouquinho a trabalhar com as nossas questões. Então, o primeiro módulo está aqui à disposição da gente, está aqui o módulo 1, o módulo de questões lógicas, e é com base nessas questões que a gente vai começar a trabalhar. Pega aí também no teu PDF, já está esse módulo inicial para a gente começar a trabalhar. Veja, no assunto de sequências lógicas das nossas provas, já colocando em ordem, digamos assim, nós temos essa determinada sequência aí. Na sequência 3, 5, 8, 12, 4, 6, 9, 13, 5, 7, 10, 14, 6, 8, x, y, z, w, t, o valor de t menos e é igual a. Então, pronto. Aquilo que a gente colocou, ele me colocou uma sequência com números, certo? Onde eu vou tentar descobrir uma regra, uma lei de formação. E se a gente começar a pensar, se você olhar rapidamente, calma, né? Fazendo os cálculos matemáticos, mas você pode ver que de 4 em 4 números, eles estão diminuindo. Veja que eu tenho o 3, o 5, o 8 e o 12, e daí eu diminuo para 4. Depois eu conto mais 4. 4, 6, 9, 13. E diminuo para 5. E assim sucessivamente. Então, já dá para a gente ter essa ideia. E veja, vamos começar a fazer as nossas deduções. Nessa diminuição, 12 menos 8 vai dar 4, que é a mesma coisa que 13 menos 8, que é igual a 5, que é igual a 14 menos 8, que é igual a 6. Nós estamos começando a desvendar a nossa regra, a nossa lei de formação, tá certo? Tem mais coisas. Veja que do 3 para chegar no 5 eu somo 2. Do 5 para chegar no 8 eu somo 3. E do 8 para chegar no 12 eu somo 4. Mais 2, mais 3, mais 4. Perfeito? Mais 2, mais 3, mais 4. Diminuí aqueles 8 e voltei. Mais 2, mais 3, mais 4. Diminui 8, mais 2, mais 3, mais 4 e assim sucessivamente. A gente acaba montando a nossa regra, a nossa lei de formação. Perfeito, pessoal? Ficou legal? Então, uma das formas que nós temos bem comuns de se trabalhar com essa lei, essa regra de formação é trabalhando com cálculos matemáticos. Com cálculos matemáticos é uma das coisas que mais aparecem, né, quando envolve a parte de sequências lógicas, ou seja, envolvendo uma multiplicação, uma soma, uma subtração, uma divisão, diversas formas pode aparecer, mas tudo envolvendo cálculos matemáticos. Existem outras, e dessas outras nós podemos falar, por exemplo, de uma questão carimbo. Uma questão carimbo, ou até mesmo de uma sequência N em 1, N em 1. O que quer dizer essa sequência N em 1? Segura pouco, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Além
de questões, digamos, de dedução sem cálculo, mas de dedução lógica. O que é que eu falo aqui para vocês? E mesmo não sendo assunto, eu também faço parte, não sei se você já me conhece de outros locais, mas eu também trabalho com outros sites, e em outros sites eu também escrevo alguns artigos. E tem um artigo que eu sempre gosto de citar, mesmo não sendo especificamente para a gente da FCC, porque é um que mostra até onde pode ir a maldade do nosso ser mal. Anotem aí no seu caderno, quem quiser dar uma olhada. Coloca lá no Google sequências lógicas ou ilógicas. Vai levar um texto que eu escrevi para um outro site, onde traz uma prova já um pouco mais antiga. Não é FCC, então quem não quiser olhar não tem problema, mas eu sempre gosto de citar essa situação, porque lá atrás, na mesma prova, algumas, acho que 3 ou 4 questões envolvendo sequências, e que especialmente trazem como base essa dedução, e uma dedução que vocês vão ver que não vai ser tão tranquila, tá? Então, assim, ele pode trabalhar com cálculos matemáticos. Isso, o sermal de uma maneira geral, o da FCC, o da FGV, o da ESAF, o CESP não é tão comum trabalhar com sequências, mas falando a grosso modo, qualquer banca que trabalhe com a parte de sequências pode pensar dessa maneira. Então, quem quiser, dá uma olhada lá, sequências lógicas ou ilógicas, dá uma olhada lá, tem um textinho, eu boto a questão, se vocês quiserem, tentem encontrar a dedução, a lógica para ela, e qualquer coisa depois lê o comentário que vocês vão entender também. Perfeito? Então, trabalhando dessa maneira, a banca monta diversas formas, diversas regras, diversas leis de formação, e a gente precisa desenvolver um desses critérios que se tem aí para que a gente possa encontrar a resposta da nossa questão. E o mais comum, principalmente, é a parte do cálculo matemático. Então vamos lá, vamos começar a resolver a nossa primeira questão. Deixa eu sair um pouquinho aqui, vou apagar essa nossa telazinha aqui para que a gente possa começar a trabalhar com a nossa primeira questão. Vamos riscar um pouquinho aqui para a gente, né? Vou apagar aqui. Agora vai. Pronto. Pessoal, vamos lá. Nossa primeira questão, o que é que a gente tira dela aqui da nossa primeira questão? Bom, nós falamos rapidamente, né? Pode ser que alguém não tenha entendido essa nossa tradução. Ó, os 5 primeiros números são 3, 5, 8, 12 e 4. Por que eu só escrevi esses 5 primeiros números? Porque com ele a gente vai montar toda a nossa base de raciocínio, a nossa lei de formação. Veja que do 3 para o 5 eu estou somando 2. Do 5 para o 8 eu estou somando 3. Do 8 para o 12 eu estou somando 4. Do 12 para o 4 eu diminuo 8. A partir daí, se a gente ler a nossa questão, a gente vai entender do que a gente está falando. Veja, o próximo número é 6. 4 mais o 2 inicial lá da nossa sequência, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, 13. 13 menos 8, 5. Então, se você notou aqui, essa sequência que a gente tem de cálculos matemáticos, mais 2, mais 3, mais 4, menos 8, é o que nós chamamos da nossa regra de formação, a nossa lei de formação. A gente segue essa regrinha e a gente vai conseguir chegar lá no final. Veja, vou lá para o meu final da nossa sequência. Ele traz 14, 6 e 8. Em que parte nós estamos da nossa sequência? Veja, 14 menos 8, 6. E aí eu comecei, ó, mais 2, tá vendo? Ó, o menos 8, voltei, mais 2, mais 3, mais 4, menos 8, mais 2, mais 3, mais 4, menos 8 e por aí vai. Então, pela nossa sequência, então, ó, vou somar mais 3. 8 mais 3, 11. 8 mais 3, 11. Esse aqui é quem? É o x, né? É o x. Deixa ele aí.
Vamos seguir. O 11 mais 4, 15. Esse é o y, ainda não nos interessa. Mais 2, mais 3, mais 4, vou fazer o menos 8 agora, né? Vou fazer o menos 8. 18 menos 8, 7. Esse é o nosso Z. O Z me interessa, tá? O Z me interessa. Eu vou deixar ele marcadinho aqui, ó. O Z. O Z me interessa. Continuando, então, a nossa sequência, ainda tem mais o W mais o T. Vou voltar ao meu cálculo, né? A minha regrazinha inicial. Mais 2. 7 mais 2, 9. 9 mais 3 vai dar 12. Esse depois do Z é o W. Depois do W é o T. E ele me quer o T, né? Ele me quer o T, que é o 12. Pronto. O que é que ele me pede depois desse cálculo? Ele quer que eu faça T menos Z. T menos Z é 12 menos 7, é igual a 5. Gabarito da nossa questão, letra D. Ficou legal, meu povo? Nessa nossa primeira questão aí da gente. É isso aí. Esse é o nosso, digamos, o nosso objetivo que a gente tem aqui. É o quê? É entender a lógica da nossa questão, da nossa sequência, tentar descobrir a regra, tentar descobrir a lei de formação dela e aí aplicar as regras, seja do cálculo matemático, seja de qualquer outro tipo, para que a gente chegue ao nosso objetivo, que é chegar à nossa questão. Primeira questão, gabarito, letra D, bem tranquilo. Vamos para a segunda? Vamos continuar. Vamos voltar para cá, ó. Segunda questão está aí na tela, vou só trocar. Não, tá bom, deixa eu quietinho aqui. Considere a sequência 3, 5, 9, 11, 15 e 17. A partir do quarto termo dessa sequência, essa sequência foi criada com o uso de uma regra lógica recorrente aos três termos imediatamente anteriores. O 38º termo dessa sequência é o número. Então, olha só. A partir do quarto termo, ele me disse que montou uma regra, uma lógica recorrente aos três termos imediatamente anteriores. Será que a gente consegue encontrar qual é a lógica disso aqui? Se você imaginar o seguinte, ó, do 3 para o 5, dá mais 2. Veja que lá em cima, na nossa primeira questão, também estamos usando, né? O 3 e o 5. Depois, do 5 para o 9, mais 4. Do 9 para o 11, mais 2. Do 11 para o 15, mais 4. Do 15 para o 17, mais 2. Opa! Descobri a minha regra. Descobri a minha regra. É sempre o cálculo. E é até mais fácil, né? Você pode estar pensando, mais 2, mais 4. Mais 2, mais 4. Mais 2, mais 4. E por aí vai. O problema da nossa história está exatamente aqui. Ele me pede o 38º termo. Certo? E aqui a gente vai entrar um pouquinho num dos tipos que a gente falou, que é o que o PH chama de sequência N em 1. Certo? Vamos falar um pouquinho aqui, deixa eu sair daqui e sair daqui para a gente falar um pouquinho no tete a tete aqui. Qual é a ideia dessa sequência N em 1? Deixa eu também fazer logo um recadinho do coração para vocês aqui. De vez em quando eu vou fazer algumas citações, seja o meu canal no YouTube, que você também já pode conhecer, o www.youtube.com.br/paulohmq, ou o meu canal, o meu blog, que eu tenho, beijo no papai na mamãe.blogspot.com. Não tenho www, é só beijo no papai na mamãe.blogspot.com. Por quê? Porque lá eu tenho, seja em vídeos no YouTube, seja em textos no meu blog, algumas questões que servem como complemento do nosso estudo, que não estão nessas provas recentes, mas que citam um pouco dos assuntos que a gente pode falar, até mesmo como eu disse, um complemento para vocês. Lá tem o que nós chamamos de uma sequência 4 em 1. Perdão, entra dentro desse critério da sequência N em 1. Vou explicar um pouquinho o que vem a ser essa sequência N em 1. Pessoal, a ideia da sequência N em 1 é quando eu tenho uma determinada sequência que podem acontecer duas formas. Sequência N em 1. Podem acontecer de duas formas.
Quando eu faço cálculos, digamos, contínuos, como é esse nosso caso aí, mais 2 mais 4, mais 2 mais 4, mais 2 mais 4, mas que, além disso, me empurra a um número muito distante. Veja, o outro anterior, eu fiz mais 2 mais 3 mais 4 menos 8, mais 2 mais 3 mais 4 menos 8. Cálculos contínuos. Porém, as letras estavam bem próximas, era uma sequência normal. Poderia ter aplicado N em 1, poderia ter aplicado N em 1, mas era, digamos, era um pouco mais até trabalhoso do que até a própria lógica. O problema é, se a gente for, a gente pode também ir mais 2 mais 4, mais 2 mais 4, mais 2 mais 4, até chegar ao 38º, podemos. Vamos perder um pouquinho mais de tempo do que a gente pode falar aqui da nossa sequência N em 1. Então, primeiro caso eu tenha, né, cálculos contínuos, posso pensar numa sequência N em 1. Além disso, outra forma que a sequência N em 1 pode atacar é quando eu tenho, digamos que a minha sequência principal, ela não tem lógica. Eu não consigo chegar a um cálculo matemático, né, uma lógica, cálculo matemático, tá certo? Que eu começo a fazer algumas contas e eu não bata nesses valores. Daí, pode ser que uma saída seja separar essa sequência em várias partes. O N pode ser 2, o N pode ser 3, o N pode ser 4, que é como está lá no meu blog. Coloca também lá no Google, sequência 4 em 1, e deve apontar para o meu blog lá no beijo do papai e da mamãe.blogspot.com e traz essa ideia. O N pode ser igual a 2, o N pode ser igual a 3, o N pode ser igual a 4, pelo menos do que eu vi até agora, tá certo? Inclusive, essa sequência 4 em 1 é uma questão FCC. Daí, bom, qual é a ideia agora da minha sequência N em 1? Pessoal, desse nosso exemplo, o exemplo número 2, eu fiz dois cálculos. Quais é mais 2 e mais 4. Mais 2 mais 4. Isso me leva a uma ideia de sequência 2 em 1. Porque eu tenho dois cálculos. Ok? Assim, eu vou pegar a minha sequência principal, a sequência que está na questão, e vou separar em duas, um termo para cada lado. Vai ficar 3, 5, 9, 11, 15, 17. Beleza. O que é que está acontecendo na minha sequência 1? Eu estou sempre somando 6. A mesma coisa está acontecendo com a minha sequência 2. Pessoal, as duas sequências que eu acabei de formar com base na minha sequência principal são, vamos relembrar isso aqui, progressões aritméticas com razão igual a 6. Pessoal, progressões, sejam elas aritméticas ou geométricas, são casos de sequências que podem ser cobrados. Ele não vai citar a progressão, ele vai citar uma sequência e toda progressão é um caso de sequência. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, mesmo não estando dentro do nosso conteúdo programático, o cálculo através das progressões, especialmente a progressão aritmética, é interessante que a gente lembre da nossa fórmula geral. A fórmula geral da progressão aritmética é importantíssimo. Por quê? Porque numa questão como essa, pode facilitar a nossa vida. Ao invés de ir fazendo mais 2, mais 4, mais 2, mais 4, mais 2, mais 4, mais 2, até chegar ao 38º, a progressão aritmética vai nos ajudar. Então, pega o teu alfarrábio e anota, né? Pega o teu caderno, né? Pega o teu caderno e anota a seguinte fórmula
A n é o termo que eu quero saber. É igual a 1, que é o meu primeiro termo, mais n é o termo que eu quero, menos 1, multiplicado pela minha razão. Tá? Então, guarda isso aí para vocês. O que é que nós vamos fazer agora, pessoal? Olha só, vale para qualquer sequência n em 1. O que eu vou falar agora para vocês. Vale para qualquer sequência n em 1. E aí te peço, até mesmo como prática para você, depois que eu mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer com essa sequência, vocês apliquem, por exemplo, na questão 4 em 1, naquela sequência 4 em 1 que eu coloquei para vocês. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos ver, a partir do termo que a questão nos pede, em que sequência ela vai estar e em que posição ela vai estar. Veja, a questão me pede o 38º termo de uma determinada sequência, da minha sequência principal. Eu não tenho mais a sequência principal. Eu tenho agora a sequência 1 e a sequência 2. O 38º termo da minha sequência principal vai estar em qual sequência? Além disso, e em qual posição dessa sequência? É isso que a gente vai aprender agora. Pessoal, sempre quando isso acontecer, quando eu separar a minha sequência em mais partes, n igual a 2, 3 ou 4, eu vou pegar o termo que a questão me pede e vou dividir pelo meu n. Quantos eu tiver? Se eu tiver 3 sequências, vou dividir por 3. Se eu tiver 2 sequências, eu vou dividir por 2. Se eu tiver 4 sequências, eu vou dividir por 4. Perfeito? A partir daí, eu vou ter um determinado quociente e um determinado resto. Esse resto, inclusive, pode ser zero. Tá certo? Divisão exata. Pode acontecer. A partir deste cálculo, nós chegamos a algumas conclusões. Se o meu resto for igual a zero, se o meu resto for diferente de zero. Se o meu resto for igual a zero, duas coisas vão acontecer. A sequência, que vai estar o termo que eu calculei, vai ser sempre a última. E o quociente é o termo que eu quero. Vou colocar um pouquinho ao contrário aqui. O termo é o mesmo do quociente. Eu vou mudar um pouquinho depois. O termo é o valor do quociente. Calma. Anota que daqui a pouco eu vou explicar de novo. Se o resto for diferente de zero, a sequência vai ser o valor do resto. Se o resto der igual a 1, sequência é 1. Tá? Chego já lá. Tá? E o meu termo que eu quero é o quociente mais 1. Pronto, vamos comentar um pouquinho aqui a respeito disso aqui. Pessoal, novamente, a ideia dessa sequência, tá? Essa separação em sequência em N partes, facilita especialmente quando a questão me dá uma determinada sequência numa daquelas duas situações e me pede um número lá na frente. Então, para que eu não tenha que calcular item a item, o cara quer o 38º, tem que calcular décimo, vigésimo, trigésimo, 38º, eu vou direto nesse número, se a questão englobar, entrar nesses critérios que a gente acabou de colocar. Certo? Para o nosso caso, vamos lá, digamos pela nossa sequência, digamos que o 38, até para ficar mais claro para a gente, seja uma sequência 4 em 1. Eu tenho 4 cálculos, 4 sequências, como até da questão do bloco que eu falei para vocês. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 38º termo. Vou 38, vou dividir por quanto? Vou dividir por 4. 38 dividido por 4 dá 9. Dá 9, quociente igual a 9, com resto 2. Com resto 2. Então, anota aí, quociente igual a 9, resto igual a 2. O que é que isso quer dizer? Se o resto for diferente de zero, como é o nosso resto foi igual a 2, eu vou saber que, primeiro, o meu 38º termo
vai estar na minha sequência 2. Por quê? Porque o resto é igual a 2. Perfeito? E em que posição da sequência 2 eu vou ter? O meu quociente deu 9. Eu vou somar 10 e vai ser o meu 10º termo. Ou seja, será o 10º termo da minha sequência 2. Para esse nosso caso, tenho duas sequências. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o 38 e vou dividir por 2. Por quê? Porque eu tenho duas sequências. 38 dividido por 2 dá 19. O resto, 0. Resto 0, o que é que me leva? Me leva para a minha última sequência. Pessoal, quantas sequências eu tenho nessa questão? 2. Então, será a sequência de número 2. E o meu quociente dando igual a 19, quer dizer que o 19 é o termo que eu quero encontrar. E aí, como fomos? Façamos o seguinte. Vamos dar uma paradinha na nossa primeira aula aqui do nosso curso de raciocínio lógico. Daqui a pouco a gente volta finalizando essa nossa questão e comentando mais questões do nosso material. Beijo no papai e na mamãe.